E quando a gente olha lá na Bíblia, em Efésios 5, a Bíblia fala para a gente, né, se vestir de toda uma armadura e a gente ficar atento às artimanhas do diabo. Então, da mesma forma como Deus, Ele utiliza pessoas para o reino dele, o diabo utiliza pessoas para o império dele. E a gente tem que deixar isso muito claro, porque muitos de nós temos vivido como se nós não estivéssemos em uma guerra. A gente acorda, acha que o mundo está completamente, digamos, pacífico, e que a nossa missão é acordar, trabalhar, ler um pouco a Bíblia quando dá, dorme e repete. E a nossa vida não é assim, pelo menos a de um cristão não é assim. Quando você lê Timóteo, ele fala, olha, o soldado não está preocupado em agradar, né, a sociedade civil ali, o seu chefe, digamos assim. Ele está preocupado em cumprir a sua missão. Então, ou você compreende hoje de que você precisa alimentar a sua alma, ou caso contrário, alguém vai alimentá-la. Porque na política, assim como vários outros aspectos da nossa vida, não existe espaço vazio. Grava isso. Não existe espaço vazio na política. Se você não ocupar, outra pessoa irá ocupar. E é isso que tem acontecido. A igreja disse, não, porque a televisão é do capeta. O que o capeta fez? Obrigado. Pegou para ele. Ah, porque o rádio é do Satanás. Falou, opa, obrigado. Ah, porque as artes são do diabo. Opa, então tá bom, então, obrigado. Nós delegamos tudo para o inferno, e o inferno está trabalhando, até mesmo porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. Enquanto nós estamos preocupados se igreja pode ou não ter fumaça, se pode ou não ter tatuagem, né, se pode ou não ver isso e aquilo, o mundo está produzindo cultura para poder destruir o nosso evangelho, destruir a nossa vida com Cristo. O evangelho é indestrutível, mas destruir o nosso relacionamento com Deus, eles estão todos os dias tentando fazer isso. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer quem são as pessoas que estão nos influenciando. Porque hoje, infelizmente, eu vejo uma igreja que está muito mais preocupado, né, em ter arrepios no corpo do que ter transformação de mente. Então não há um verdadeiro cristianismo sem transformação de mente. Romanos 12:12, mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Então você precisa renovar a sua mente, amém? Então hoje, se você não está com a mente renovada, nós vamos renovar essa mente. Então eu quero mostrar aqui para vocês, passar rapidamente em algo histórico, de pessoas que têm influenciado esse mundo. Primeiro, não sei se vocês conhecem um cara, ele é muito famoso, chamado Karl Marx. Basicamente, na escola fundamental, no seu ensino médio, na sua faculdade, você vai ouvir falar dele. Nicolas, o que esse cabra tem a ver com a minha vida? Tudo. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, né, não é Bíblia não, tá, irmão? Mas tem capítulo lá, né? Ele fala o seguinte, olha, tem o slide aí? Passa aí para mim, por gentileza. Pode passar mais um. Mais um. Aí. Ele diz o seguinte, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. Depois ele continua dizendo o seguinte, sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado, grana. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Irmãos, eu cresci numa favela, fui nascido e criado numa favela em BH, chamada Cabana do Pai Tomás. O meu pai, ele nasceu também ali no aglomerado, podemos dizer assim, numa favela chamada Buraco da Coruja. Só pelo nome, não é tão agradável, né? Buraco da Coruja, eu acho que nem a coruja mais mora lá, ela saiu. E nós tínhamos família, nós não éramos burgueses, nós não tínhamos aí capital, mas nós tínhamos família, porque afinal de contas, a família é uma instituição não criada por Karl Marx, mas ela é criada por Deus. Então, se é criada por Deus, não vai ser qualquer um que vai tentar destruir essa instituição. E quando você lê, né, a teoria dele, ele tem uma teoria de luta de classes. O que isso quer dizer? Basicamente, vai colocar ali, né, os proletariados, os trabalhadores, contra os burgueses que têm grana, para poder assim, depois de uma revolução armada, lembre-se disso, revolução armada, você ter ali uma sociedade igualitária, uma sociedade sem desigualdades. Só que essa teoria ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo. Então a gente chega ali na escola de Frankfurt, quando for assim, quando dá um joinha, pode passar por gentileza. Você tem ali um cartaz dizendo o seguinte, make love not war, né? Faça amor, não faça guerra. Isso dali foi no auge, né, da guerra do Vietnã, onde eles estavam pedindo para as tropas americanas saírem do Vietnã.
Sem entrar aqui, né, no mérito se estava certo ou se estava errado, quando as tropas americanas saíram do Vietnã, morreram 3 vezes mais pessoas. Mas quando você olha uma frase dessa, parece ser excelente. Mais amor, né, faça amor, não faça guerra. Até mesmo porque entre amor e guerra, você vai escolher amor, é claro. Mas o nosso Senhor, a Bíblia deixa claro que Ele é o Senhor dos exércitos. Eu duvido muito que Davi, diante do Golias, falou assim: Golias, você gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Ele, não seria muito incômodo? Não, venha para cá, vamos conversar, vamos dialogar, né? E aí o que a gente percebe? De que a violência, ela é utilizada por homens bons contra homens maus violentos. Até mesmo porque, se você tira isso, você dá completamente o poder ali para o mal crescer e não se faz absolutamente nada, e ele vai crescendo e o bom fica calado. Isso não pode acontecer. O que eu estou querendo dizer? Que você tem que pegar em armas, daqui a pouco está lá, né? Deputado federal pede para pegar em armas e matar qualquer opositor. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que tome cuidado com algumas frases que têm a aparência do bem, mas elas escondem um mal muito perigoso. Essa frase, por exemplo, já foi utilizada até em propaganda de spray, de axilas, né, da Axe e tal, tudo mais, de faça amor, não faça guerra. E essa frase, ela foi culminada, né, pelo Herbert Marcuse, que foi um filósofo da escola de Frankfurt. No seu livro Eros e Civilização, ele fala o seguinte: olha, as mulheres norte-americanas, elas são reprimidas porque elas são reprimidas sexualmente. Então, como você vai dar liberdade para uma mulher reprimida sexualmente? Dando liberdade sexual. E aí que surge toda a consequência disso, anos após anos. Então, lá na década de 60, você já tem a luta pelo aborto legal. E aí, qual foram as consequências disso? Depois ali dos 30 anos, né, em 1930, depois de 30 anos de teorias, desenvolvimento ali de estudos, você tem uma sociedade americana fundada pelos pais cristãos, tá? Fundadores cristãos. Você tem aumento de DST, aumento de gravidez precoce, aumento de consumo de drogas, aumento dos casos de aborto. Por quê? Porque basicamente nada que foi gritado nas ruas não foi primeiro sussurrado dentro das escolas e das universidades. Então, quando você olha o que aconteceu nos anos 60, para os mais experientes aí, né, Woodstock, né, sexo, drogas e rock and roll, e lógico que nem o sexo é do capeta, as drogas ok, mas o rock and roll também não é do capeta. Mas eles utilizaram isso como uma forma de controle mental das pessoas. O Jimi Hendrix, ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: olha, em determinado ponto do meu show, eu consigo colocar qualquer coisa na cabeça do meu público. Para pensar em um filme que você viu muitas vezes, o filme que você mais gosta. Eu gosto de Tropa de Elite. Tropa de Elite, Gladiador, 300, né? Filme de homem, né, pastor? Filme de homem. Eu gosto de Barbie. Não seja geração cropped, né? Por favor, não seja geração cropped, né? Tem que ver filme de macho, filme de homem, né? Nicolas, eu gosto de... Irmão, não dá, né? Aí, para pensar, talvez você já viu isso umas 8 vezes, muitas vezes, né? Umas 8 vezes, umas 7 vezes. Agora, para pensar na música que você mais gosta. Quantas vezes você já ouviu a música, né? A música, uma música cristã aí que o pessoal está escutando agora, fala aí, que vocês gostam de ouvir. Esse é crente raiz, o único que é digno, né, de receber e tal. Aí você fala, meu Deus do céu, essa música fica na cabeça, você vai cantando 1 milhão de vezes, né? Até as músicas que não é crente ficam na nossa cabeça, já percebeu? Né? Como é que uma tá aí agora aí? Bicho, que música do capeta, velho. Você tá lá, lendo a Bíblia lá, não sei o que. Então lhe diz Pilatos, teu corpo, você fala, não é possível. Né? Você fala, Jesus amado, cara, que Satanás é esse? Por quê? Porque a música tem um poder muito grande na vida de alguém. Mas sem aprofundar nisso, o que eu estou querendo dizer? De que as influências políticas, poder, capacidade de influenciar determinadas ações dos outros, elas são feitas em campo teórico. Até mesmo Deus não deixou para a gente um DVD, Ele não deixou para a gente um filme, Ele não deixou para a gente uma música, Ele deixou para a gente um livro, porque o livro ele tem a capacidade de eternizar qualquer coisa, a não ser que tente fazer igual Hitler, né? Que pega todos os livros e queima todas ali as histórias e tenta apagar a história de um povo. Mas o livro é um instrumento mais eficaz em passar as histórias, passar princípios. Então,
nos anos 60 já ocorreu toda essa consequência do que a escola de Frankfurt fez. Só que essa teoria também ela evoluiu. E eu vos apresento, esse é Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, irmão, tá aí, né? O que esse cara fez? O que esse cara tem na minha vida, Nicolas? Eu nunca vi esse cabra. Ele foi fundador do Partido Comunista Italiano. E ele foi preso pelo Mussolini, né, o verdadeiro fascista. E ali naquela prisão ele juntou vários livros, né, cadernos, começou a escrever, que hoje é um compilado de 8 volumes chamado Cadernos do Cárcere. E nesse Cadernos do Cárcere ele aborda vários temas, né, a respeito de educação, de propaganda, de realmente várias questões que envolvem a sociedade. Mas uma delas eu quero trazer aqui uma atenção especial, que é chamado a hegemonia cultural. Nicolas, o que é isso? Hegemonia cultural é dividido em 2 aspectos, hegemonia e poder. O poder é o poder do Estado sobre todo o aparato estatal, sobre o exército, sobre toda a questão da administração pública. Já a hegemonia, preste atenção, significa o poder psicológico das massas. Antônio Gramsci, ele entendeu que você era uma alma. Então não adiantava fazer como eles faziam na União Soviética, que era pegar os cristãos e matar, porque isso fortalecia a fé dos demais, porque para nós morrer é lucro. Então não adiantava perseguir a igreja crescia, ela ia para os porões, elas se reinventavam. Por quê? Porque a morte não nos para, pelo contrário, elas nos fazem encontrar com o nosso Salvador. Então não tinha como parar os cristãos em termos físicos, e ele compreendeu, não adianta você quebrar uma igreja, o que nós vamos fazer? Vamos infiltrar na igreja. Não adianta você matar um professor cristão, vamos nos infiltrar nas bases, né, acadêmicas, que a gente vai desvirtuando aos poucos. E ele chama isso, né, uma maneira de fazer com que esse procedimento seja eficaz, ele chama de agressão molecular. O que isso quer dizer? É de cabeça, de mente em mente, de alma em alma, pouco a pouco, de doses homeopáticas.